Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Geografia para os nossos alunos agora do 9º ano, né? Eu sou a professora Andresa, estarei agora com vocês aí falando um pouco sobre a Europa. Então vamos ver aí o número da nossa aula. Hoje a gente tem aí a aula de número 203 e aí temos o tema dessa aula, né? Europa, diversidades regionais. Então essa é a temática da nossa aula e a gente vai aí conhecer, né, quais são essas diversidades, né? Vocês já pararam aí para pensar que a gente tem aqui, olha, o continente europeu, né? A gente tem aqui vários países e todos esses países, eles possuem aí características que vão se diferenciar, né, uma da outra. A gente tem aí a paisagem, que ela vai mudar de uma região para outra, as questões políticas, né, ideológicas que influenciaram aí alguns desses países onde a gente tem essa divisão, né, que a gente tem essas duas cores identificando justamente essa regionalização que a gente tem do continente europeu, né, na parte da Europa Ocidental, que está aqui de azul, e a Europa Oriental, já aí do outro lado. E aí a gente vai ver do que isso influenciou aí até os dias atuais nos países da Europa. Aí a gente vai iniciar falando sobre a persistência, né, de duas Europas. Aí a gente tem o continente europeu, né, eles não possuem características homogêneas, né, que são características aqui iguais, porque eles vão se diferenciar, né, um país do outro. Aí a gente vai encontrar dentro dessa região, gente, essas disparidades que a gente encontra na questão aí das paisagens naturais, que vão se diferenciar uma da outra, a questão climática, né, os aspectos do clima, as características, se é mais frio, as temperaturas mais amenas, né, mais quente, a questão política também, que a gente vai observar, e a cultura, né? Então, são alguns dos aspectos onde a gente acaba colocando aí como duas Europas, né? Então, o continente, ele possui várias maneiras de ser regionalizado. Você pode aí, por exemplo, se você parar para pensar, por exemplo, na sua sala de aula, e você vai regionalizar a sua sala de aula. Como é que você pode aí, por exemplo, dividir? Você pode pegar, por exemplo, grupos de idades, né? Você separa ali por idade, se tem aí duas idades, 14 e 15 anos. Aí você divide a sala, os alunos que têm 14 anos e 15 anos. Então, você está regionalizando a sua turma, né, a sua sala de aula, por idades que vão se diferenciar. A gente vai dividir a sala pela cor do tênis. Quem está com o tênis branco, tênis azul, tênis preto, então você vai fazer essa divisão e essa regionalização de acordo com essas características em comum de cada grupo. Quem está com tênis preto, quem está com tênis branco, quem está com tênis azul. Então, isso seria regionalizar. E a Europa, a gente tem aí essa regionalização, né, de acordo com essas características, com as características aí das paisagens naturais, do clima, a questão cultural, tá bom? Então, a gente observa dentro da Europa, aí a gente tem a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, a gente tem essa divisão que a gente vai observar aí no mapinha mais uma vez, que a gente viu no início da aula, né? Aí de azul, a gente tem essa classificação, né, que a gente pode classificar como Europa Ocidental, e de vermelho a Europa Oriental. E por que, gente? Vocês já pararam aí para pensar por que a gente tem aí essa divisão? Aí a gente vai observar agora. Essa regionalização que a gente vai observar, essa primeira regionalização entre Europa Ocidental e Oriental, a gente tem as questões políticas, as questões ideológicas, tá bom? As ideias aí políticas que persistiram durante esse período, né, que foi aí após o período da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente já tem de 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem aí essa divisão, né, que é justamente essas duas Europas, ocidental e oriental. A gente tem o mundo comunista, né, onde a gente vai encontrar a parte oriental
e a parte ocidental, que é justamente a parte mais a oeste, a Europa aí que a gente pode classificar como capitalista, né? Uma influenciada pela União Soviética, que é a Europa Oriental, né? Ou o mundo comunista, e os Estados Unidos influenciando já a outra parte da Europa, que a gente chama de Europa Ocidental ou Europa capitalista, como a gente pode aí classificar, tá bom? Então, a gente tem essas duas divisões, né? Então, a gente tem aí um tipo de regionalização, tá bom? Só para a gente relembrar aí o que é regionalizar, né? Que é um assunto lá do 8º ano. Aí nós temos a Europa Ocidental, a gente vai observar algumas características de cada uma delas para a gente entender aí o grau de desenvolvimento econômico de cada uma dessas áreas, de cada uma dessas regiões. Aí temos a Europa Ocidental, é a parte da Europa, e como a gente viu anteriormente, aí a gente tem os países, olha, a França, a Espanha, Portugal, a Itália, vários países que vão compor a Europa Ocidental, né, formada aqui pelos países capitalistas. Aí a gente tem a influência dos Estados Unidos, né? Aí nós temos os países mais desenvolvidos ou de economia de mercado consolidado, né? Onde a gente tem uma economia mais consolidada, países mais desenvolvidos, mais industrializados, aí, principalmente nesse período de 39 a 1945, onde a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Após esse período, aí, a gente tem o desenvolvimento, né, da indústria fortemente nesses países que compõem a Europa Ocidental. Aí vamos observar algumas características dessa área da Europa, né? A gente tem as sociedades de consumo, né, que é uma característica aí influenciada também pelos Estados Unidos, né? A gente tem o desenvolvimento da economia maior nessa região, das indústrias. Aí a gente tem algumas áreas, né, onde vamos encontrar esse maior desenvolvimento em alguns países, como o Reino Unido, os Países Baixos, a França, a Alemanha, a Espanha, Suécia, entre outros países que vão se destacar, que inclusive se destacam aí até os dias atuais, né? Com o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, bastante elevado, a educação, a economia, entre outras características. Aí temos também um outro marco, né, que foi a Revolução Marítimo-Comercial, né, onde alguns desses países da Europa Ocidental acabaram deflagrando, né, essa revolução marítimo-comercial que também vai influenciar aí, né, nessa questão econômica. É a mais desenvolvida do continente, né, onde a gente encontra os países com o maior desenvolvimento aí da Europa. Na Europa Oriental, ou como a gente também pode chamar de leste europeu, aí temos algumas características formadas pelos antigos países socialistas, né? Lembra que a gente viu lá no início a persistência de duas Europas, né? Um influenciado ali pela União Soviética, né? E o outro pelos Estados Unidos. Aí a gente tem dentro dessa regionalização, se a gente for parar para pensar o período histórico aí, período da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aí temos também o período da Guerra Fria, né? Que é justamente onde a gente tem aí a persistência dessa divisão, a persistência dessas duas Europas. Até 1990, aí a gente tem essa parte do leste europeu como periferia, né, da URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né, e atualmente vem buscando aí a integração econômica com os outros países, né. Inclusive a gente tem aí, após isso, a formação de um bloco econômico, principalmente aí também visando a integração desses países com a Europa Ocidental. Aí temos a diferença entre essas duas porções da Europa, elas foram diminuindo com o tempo, tá bom, gente? A gente tem aí a formação do bloco econômico, o fortalecimento da economia desses outros países, após aí a consolidação da economia, após o período da Revolução Industrial também, que acabou se desenvolvendo nesses outros países, apesar de eles continuarem aí com significativa diferença, né, com relação aos países da Europa Ocidental. Aí temos também na Europa Ocidental, para a gente entender um pouquinho mais,
Encontramos um parque industrial bastante diversificado, né, nessa região mais desenvolvida, a oeste da Europa, e a gente tem algumas indústrias que vão se destacar, né? Aqui a gente tem a aeronáutica naval, a parte da automobilística, eletrônica, né? Indústria química, a indústria siderúrgica, a indústria têxtil, né? De tecidos, também a indústria alimentícia, que se destacam aí nos países da Europa Ocidental. Essas indústrias, elas vão utilizar aí tecnologia avançada, né, tecnologia de ponta, vão produzir aí artigos com precisão, artigos com qualidade, gente, nesses países. Aí a gente tem os principais centros industriais que vão compor aí essa região, né? Nós temos a Alemanha, que vão compor aí esses principais parques industriais, né? Temos também o destaque para a França e aqui Reino Unido e também a Itália, né, que vão constituir aí os principais centros industriais do continente. Aí temos a Europa Ocidental. Apesar de todo esse desenvolvimento, a gente viu aí alguns países que vão se destacar, né, mas a gente também tem a questão da pobreza aí em alguns dos países. Então a gente vai observar também algumas diferenças aí dos países, tá bom, gente? A condição de vida, nem todos os habitantes, eles vão usufruir da mesma condição, né? Então, a gente também encontra desigualdades sociais, bem menos com relação a outros países subdesenvolvidos, né? Mas a gente também observa, né? Algumas pessoas vivendo em situação de pobreza, isso também pela condição do desemprego, né? Principalmente quando essas indústrias elas passam a utilizar mais a tecnologia de ponta, porque a partir disso foi substituída a mão de obra por máquinas, né? Então a gente já tem aí uma outra situação pela questão aí do desemprego. Aí temos o setor primário na Europa Ocidental, aí a gente vai também observar, né, que além do setor secundário das indústrias, a gente tem também o setor primário, atividade da agricultura, que vai utilizar também tecnologia, tá bom? Na parte aí do setor primário, que vai se fazer presente no campo, utilizando técnicas mais modernas do plantio, né? Consequentemente, o plantio aí em maior escala, né? Que vai gerar uma elevada produtividade. Aí a produção agrícola, ela ocorre em pequenas e médias propriedades, né? Que vão utilizar grande tecnologia e já vai empregar aqui um número pequeno, olha, de trabalhadores, né? O mesmo que aconteceu ali na indústria. Então, isso acabou gerando aí o desemprego. Aí temos alguns destaques para os gêneros alimentícios, né? A gente tem aí o cultivo do trigo, cevada, centeio, aveia e batata, tá bom? Nas regiões das áreas onde temos o clima mais quente, vai predominar o cultivo aí das oliveiras e também das videiras. Além da agricultura, a gente tem a atividade do turismo, né? A gente pensar aí na Europa, a gente tem aí vários países, a gente quer conhecer, né? Tem ali a França com a Torre Eiffel, entre outros lugares, ali Londres, entre outras regiões, né? E muita história, né, gente? Se a gente for parar para pensar ali na Europa, para a gente conhecer. É outro setor aí que traz grandes benefícios à economia, né? Cresceu bastante. Isso, claro, gente, antes da pandemia, tá bom? A gente precisa pensar aí nesse marco. Foi o ano de 2020, onde a gente tem aí a diminuição da atividade do turismo em muitos países, tá bom? E aí temos alguns polos turísticos, né? Que é o caso da França, Itália, entre outras regiões. A gente vai assistir um vídeo aí rapidinho para a gente observar alguns desses centros turísticos aí da Europa. Então, vamos assistir.
Muito bem, então a gente viu aí um pouquinho, né, das paisagens turísticas aí presentes na Europa, né? Isso é apenas um pouco, tá bom, gente? A gente tem aí muitos outros lugares aí para vocês conhecerem. Então, agora vamos à nossa DLI, observar aí quais são as nossas duas questões aí para a gente praticar um pouco mais sobre aí a questão da Europa. Muito bem, temos aí duas questões. Na primeira você vai explicar por que a Europa ela é dividida em ocidental e oriental, e na segunda questão você vai citar algumas características aí da agricultura na Europa ocidental, que a gente já viu aí no finalzinho da aula, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí com a nossa interatividade.
estou de volta agora para a gente comentar aí as nossas questões da nossa dinâmica local interativa, né, da nossa DLI. Então vamos aí às questões para a gente relembrar. Na primeira questão, aí tínhamos para você comentar, né, explicar por que a Europa ela é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. Aí nós vimos, gente, que nessa divisão, né, ou regionalização, como eu falei para vocês, a gente observou essa regionalização mais pela questão política, né, pela questão ideológica. Então, a gente tem essa divisão com relação à influência, né, dos países capitalistas e socialistas. O capitalista representado aí pelos Estados Unidos, né, onde a gente vai ter essa forte influência na Europa Ocidental, né, que é a parte mais a oeste, e na parte leste, ou leste europeu, ou Europa Oriental, como também denominamos, a gente tem aí já a forte influência, né, do socialismo, das repúblicas socialistas soviéticas, tá bom? Então, a gente tem essa regionalização, né, após a Segunda Guerra Mundial, no período aí da Guerra Fria, tá bom? Então, essa daí foi a nossa primeira questão. Aí tem o gabarito para vocês observarem. Vejam aí o gabarito, né? Os países da Europa Ocidental são aqueles países que fizeram parte da aliança capitalista, né, durante a Guerra Fria. E já os países do leste europeu ou Europa Oriental, né, a gente tem os chamados ex-socialistas, né, que muitos faziam parte ali da então URSS, né, onde a gente tem aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí a gente tem que atualmente os países da Europa Ocidental são os mais desenvolvidos, né, economicamente, do que os outros países da porção oriental, da porção a leste. Então, esse aí é o gabarito da nossa primeira questão. Já na questão de número 2, eu coloquei o comentário, né, Europa Ocidental e Europa Oriental é uma divisão regional, né, de natureza, tá bom, gente? A gente não pode esquecer que a gente está regionalizando a Europa entre ocidental e oriental com relação à questão política e ideológica, tá bom? Sem levar em consideração aí os outros aspectos, né, que é a localização geográfica, os aspectos físicos. A gente está regionalizando apenas com relação à questão política e ideológica. Na segunda questão, aí vocês iriam caracterizar, aí onde nós observamos, né, além da indústria, a gente tem também a agricultura, né, que são as atividades econômicas do setor primário da Europa Ocidental. Aí nós vimos que na Europa Ocidental a gente tem também o desenvolvimento de tecnologia, né, tecnologia de ponta, que é utilizado tanto nas indústrias, né, onde nós temos destaque aí para muitos países do continente europeu, da parte ocidental, onde a gente tem um maior desenvolvimento no setor secundário, que é o setor aí das indústrias, mas também temos aí a parte da atividade da agricultura, né, onde tem aí as atividades do campo, onde vai utilizar modernas técnicas de plantio, né? O que vai garantir, gente, a elevada produtividade, tá bom? Então, a gente tem aí o cultivo do trigo, do centeio, cevada, aveia, batata. Então, são alguns desses cultivos e nós temos aí uma alta produção nessa região, tá bom? Aí temos também outras áreas, né, de clima mais quente, né, onde a gente observa também o cultivo da agricultura, desses itens aí que a gente citou, principalmente nessas regiões onde as temperaturas elas já vão ser mais amenas, né, ali mais na parte sul, a parte oeste, ali onde a gente observa as atividades da agricultura do continente europeu. Não significa, gente, que na parte do leste europeu não tenham também atividades econômicas, tá bom? A gente vai observar também o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento também ali das atividades do setor primário, as atividades da pecuária e também da agricultura, né? Mas esse desenvolvimento, ele se deu aí fortemente, principalmente nessa parte mais a oeste, né? Que a gente denominou de Europa Ocidental, tá bom? Aí temos o comentário, né? A produção agrícola, ela ocorre aí em pequenas e médias propriedades, tá bom? Onde vai ser
cultivado. Ah, professora, mas não é em alta escala, não é uma alta produtividade? Sim, gente, eles utilizam essas pequenas e médias propriedades, mas eles conseguem aí uma alta produção devido à tecnologia de ponta que eles vão utilizar nas atividades aí do setor primário, tá bom? Da agricultura. Do setor secundário também utiliza tecnologia de ponta, né? Que se deu aí principalmente o que a gente falou, a questão do desemprego, né? Que apesar de serem países bastante desenvolvidos nessa região, a gente vai encontrar também a presença da desigualdade social, de pessoas ali com condições econômicas, né? Condições financeiras mais baixas, que não tem muito acesso à educação, não tem boas condições ali de moradia, de educação e de saúde, né? Então a gente também observa, não é tudo ali só flores, tudo lindo, né? Tudo desenvolvido. A gente também vai encontrar ali alguns problemas sociais também, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental, né? Ou no continente europeu. A gente observou aí essa regionalização com relação ao período da Guerra Fria, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula aí de geografia. Agradeço aí a participação de todos que estavam assistindo. Agora vocês vão ficar com o professor Ananias, com a aula de História. Então, a todos uma boa aula e até a próxima.